Resgate seu poder pessoal. O que é o poder pessoal? Como é que o poder pessoal ele está no nosso dia a dia? Você tem clareza disso e como o poder pessoal também pode ajudar aí a alavancar os seus resultados e a sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre poder pessoal. E hoje nós temos uma super mega convidada aqui, a Mag, para falar também, ela que é mentora de mulheres, tá? E que vai entrar aqui para te ajudar uma marca forte acerca do seu próprio nome, né? E principalmente Olá, não só do seu nome, das suas competências. Olá, Mag, bom dia! bom dia, linda. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, Ai, que tudo em paz. ótimo, que maravilha, que gratidão estar aqui contigo, com as nossas Gratidão é minha de audiências. você compartilhar seu tempo e seu conhecimento, né, para as pessoas que vão assistir essa live, né, você que está assistindo ela gravada, certamente você vai beber aí da fonte da Mag aí sobre o poder pessoal. E nós vamos ter um bate-papo bem descontraído, bem gostoso aqui hoje, para te ajudar aí a inovar no seu dia a dia e resgatar aquilo que está adormecido dentro de você. Bora lá, Mag, para poder se apresentar, para as pessoas Bora conhecerem você? lá. Isso, vamos lá, porque temos muito assunto para falar, né? A respeito do poder pessoal. Já tem gente chegando aqui ao vivo, a Conceição Nóbrega. Obrigada pela sua participação. Toma aí teu chá, tua xícara e vamos bater esse papo gostoso aqui, né, Ellen? Isso, vamos Crescermos sim. juntas. Sempre. Legal. A Vamos Juliana Lapa também chegando. Juliana Lapa, minha sócia, parceira, já foi minha mentora, ainda segue, enfim. É outra mulher que também trabalha a questão do poder pessoal também com mulheres, com empreendedoras, que é algo tão importante pra gente, né, Ellen, esse assunto. Estou com vontade de espirrar, tá? Então, se é a primeira live que Ah, eu vou fica à espirrar aqui, eu vontade. não sei, mas tudo bem. Que Mas, assim, é legal. um assunto muito importante, porque o poder pessoal da mulher, né? Do feminino. Quanto mais a gente se fortalece no nosso feminino, mais a gente se fortalece, né? No nosso poder pessoal. É Mas vamos lá, verdade. Mag, se apresenta, vamos. Então, eu sou Magda Hilda de Borba, né? As pessoas me chamam de Meg, enfim, não importa, né? Carinhosamente me dão esse apelido. E eu trabalho atualmente com mulheres, né? E com mulheres empreendedoras, ajudando a entender as 5 principais emoções, né? Vividas lá de 0 a 6 aninhos com papai e mamãe, que podem estar influenciando hoje, né, na vida dessa mulher, na vida empreendedora, na vida financeira e pessoal, né? Nem sempre foi assim, eu nem sempre fui esta mulher aqui que vos fala, né? Trabalhei bastante tempo com o masculino, na construção civil, né? Então, estou mentora de mulheres tem um ano, né? E usando todo o meu lastro, minha formação profissional, base, a economia, né? Voltada para o empreendedorismo. Então, hoje eu estou aí ajudando mulheres através do meu lastro, né? Mas nem sempre foi essa mulher aqui tranquila, serena que vos fala, viu, Ellen? Já fui bastante desconectada do meu poder pessoal, do meu feminino sagrado, né? Dessa coisa que nós temos da intuição, né? Enfim, já fui uma mulher bem fora de ordem, né? Como se diz. Então, mas graças a Deus, a mim e principalmente as minhas escolhas hoje, estou buscando, né? Estou no caminho, né, Ellen? Porque a vida é uma jornada, né? Então estamos hoje melhor do que ontem, o amanhã nós estamos construindo hoje, né? Então Certo. essa sou eu. Então tá, você disse que você estava fora do lugar, né? Estar fora do lugar tira o poder pessoal? Nossa, totalmente, né? Não tem como estar tomada posse do seu magnetismo, do seu poder, né, interno, do seu poder pessoal, você estando fora de ordem, né? E eu era uma criança bastante birrenta, como nossa professora, né, Ale Mas, Camilo nos ensina carinhosamente dentro do empreendedorismo sistêmico, né, Ellen? Eu sempre fui bastante birrentinha, filha mais nova de mamãe, filha única de papai,
pai, né? Então, sempre todas as minhas vontades foram feitas, né, em casa. E aí, então, por conta disso e de outras dinâmicas, acabava sempre estando fora da ordem, né? E uma vez que a gente está fora da ordem, não tem como a gente viver com poder pessoal, né? A gente fica, inclusive, fora do presente, né? Olhando para o passado, reivindicando coisas, né? Então, essa era eu até algum tempo atrás. Mas estou aqui nessa jornada, nessa busca também, né? Maggie, como é que a gente pode olhar o que é o poder pessoal? Que a gente tem que trazer uma introdução. As pessoas, o que é isso, poder pessoal? Né? Como assim resgate o seu poder pessoal? Né? Como é que a pessoa pode ler isso no dia a dia? O poder pessoal é justamente a nossa identidade, né, Ellen? É quem a gente é de verdade, né? Então, é a nossa essência, né? É de fato quem a gente nasceu para ser, né? Então, eu vejo assim, se fosse me falar há algum tempo atrás, né, para mim, né, que eu hoje estaria aqui nesse papo terapêutico, né, conversando com outra mulher a respeito dessas coisas, gente, eu ia dizer, sério isso? Eu tenho que estar fazendo um curso de vendas, de como dominar, né, as vendas através da internet, né? Como fazer aí mais com menos, né? Sempre foi a minha busca, né? E essa não sou eu, né? Na realidade, eu estava realmente fora de ordem por conta disso. Então, a partir do momento que você acessa quem de fato você nasceu para ser, né? Quem de fato você veio para manifestar nessa terra, você está de fato vivendo a essência do seu poder pessoal, né? Eu costumo dizer assim, Ellen, não tem como a gente pegar o passarinho e botar ele para nadar. Também não tem como pegar um peixinho e botar o peixinho para voar. Cada um de nós, né? Cada elemento natural, cada ser humano, nós nascemos com um objetivo de vida, né? Com um propósito de vida, né? E quando a gente não está vivendo nessa plenitude, quando nós não estamos neste lugar, estamos por vezes vivendo o que a vida nos impõe, sabe? Vivendo no piloto automático, a gente está totalmente desconectada do nosso poder pessoal, né? Para mim, o poder pessoal, ele vem em você respeitar também a sua própria natureza, mas também pegar o que tem de melhor da tua natureza, né? Potencializar ela para a vida. E muitas vezes, quando a gente entra no lugar errado, eu também estive, né, no lugar errado durante muito tempo, graças às constelações, até o conhecimento sistêmico, que me fez olhar para isso, opa, volta para o seu lugar. E tudo começou a ficar muito mais leve, muito mais fluido, principalmente tendo orgulho daquilo que sou. Então, a mulher, ela tem essa capacidade, né, de conversar, de ser profunda, de buscar a minúcia nas coisas, de olhar para a natureza, de se encantar com pequenas coisas, né? Esse é o feminino. Mas muitas vezes a gente precisa buscar esse lugar do masculino para a gente também ter um pouquinho mais de ambição. Mas o problema é que a gente fica nesse lugar, fica fora do lugar e perde o nosso poder pessoal. A mulher tem força sendo mulher, né? Não diminuindo o feminino porque o masculino é melhor. O masculino não é nem melhor nem pior, são só diferentes, são polaridades que se complementam. Então, quando a gente fala da nossa essência, o que eu nasci para ser? E você disse que você trabalha com a infância, né? De 0 a 7 anos, ali, os traumas, né? As emoções básicas que aprisionam a pessoa durante toda uma vida. Então, dos 0 a 7 anos, a gente já traz na nossa bagagem aquilo que a gente nasceu para ser. Mas aí vem lá, né? A gente vai se dobrando para caber na caixinha dos outros e a gente vai esquecendo quem a gente é de fato, quem a gente nasceu para ser. Eu gosto de comunicação, isso já estava lá, né? Quando eu era criança. Mas, enfim, não foi olhado, não foi visto, ou aquilo não tinha importância. E ali aquilo vai desconfigurando. E eu esqueço que eu gosto de comunicação. De repente eu vou ficar uma pessoa retraída, amarga, triste, né? Vou pegar a minha expansividade e ficar ali, sabe, sufocando ela, e eu vou perdendo o meu poder pessoal. E aí, quando eu volto a olhar para isso, eu retomo, eu resgato o meu poder pessoal. Então, tem muitas pessoas que vão assistir essa live, ou que estão assistindo, e que perderam o poder pessoal, mas não é que jogou fora, esqueceu que tem, né? Como é que dá para fazer para pegar resgatar esse poder pessoal? Por que é importante a gente olhar para esse poder pessoal?
Existe uma infinidade de possibilidades dentro do autodesenvolvimento, dentro do conhecimento, né, Ellen, para isso, né? Para a gente, de fato, saber, né, quem nós somos, né? Mediante a tanta coisa, como tu mesmo disse, né? A gente acaba, com o passar dos anos, tentando caber em caixinhas que não são nós, né? Que não são as nossas caixinhas, né? Mas existem ferramentas, né, para isso, graças, né, a Deus, ao Criador, que existem, né, que somos fruto disso, né, que existe essa possibilidade, né, Ellen, não precisamos ser todos caixas quadradas, um pode ser mais retangular, outro mais triangular, não tem problema, né, e que bom que temos, né, mulheres como você, como outras mentoras aí, que conseguem nos conduzir e nos ajudar a entender, né, a técnica que eu utilizo, né, que é a terapia de William Reich, ela é muito profunda e é bastante interessante nesse sentido. Ela é bem categórica em relação à formação das personalidades, das 5 personalidades principais que nós temos, com base nas nossas 5 emoções, né? Então, quando eu chego uma cliente para mim e eu faço, né, já na primeira sessão e digo para ela, olha, você tem um pico emocional, mas o teu padrão ele é mais racional. Ah, então eu não sou fria, não, querida. O nome disso não é frieza. O nome disso é padrão mental racional. Você é uma pessoa mais racional, você não é fria, né? Então, como a gente observa isso assim, então quer dizer que então eu não sou uma manteiga derretida, porque eu olho uma propaganda de margarina e eu vejo e eu me comovo com aquilo ali, eu sou muito sentimental. Então, não é isso, não é isso, né? Você nasceu e, né, e mediante o que você viveu ali, você tem esse formato mental. Então, existe uma série de possibilidades, né, Ellen, de que a gente realmente entenda, né, o próprio Ikigai, né, inclusive dentro do nosso programa lá que a gente estuda com a Alessandra Camilo, dentro do Instituto, é uma das ferramentas que ela utiliza com a gente, né, que é uma ferramenta incrível, né, pra gente entender qual que é aquela particularidade que é realmente a Ellen, que é a Magda, né, e a gente já vem com isso já desde pequenininha, só que acaba que a gente no decorrer da vida a gente vai se moldando. Em relação a essa questão da comunicação, não foi nenhuma nem duas vezes, eu fui muitas vezes, meus pais foram chamados na secretaria da escola, porque diziam as professoras que eu chamava mais atenção do que elas, né? Então os alunos ficavam, meus amiguinhos ficavam mais olhando para mim, porque eu disputava a atenção. Isso faz parte de mim, né? Então, teve fases que eu tive que sentar na primeira carteira, justamente para os alunos não ficarem olhando para minha voz atrás da sala. Então isso já veio também desde criança comigo, né? Diz que eu dava palestra para as minhas bonecas, né? Eu tenho fotos, inclusive, com elas enfileiradinhas, olhando todas para mim, com 4, 5 aninhos. Era essa a minha brincadeira favorita. E hoje estou aqui mentorando pessoas, né? E tá tudo certo, Ellen, né? Com a gente entender quem a gente é, né? Qual que é a nossa potência de vida, né? Chamam de Deus, Alá, o Criador, o Big Bang, não importa o Deus da compreensão de cada um, né? Eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu acredito que esse ser superior, esse divino que nos colocou aqui, ele colocou a gente para manifestar nossos dons, as nossas habilidades, né? Então, a partir do momento que você acessa esse poder pessoal, seja através da ferramenta que for, né? A sistêmica é muito bonito isso também, né? Eu não, apesar de eu não ser consteladora, mas eu busco, né, viver as 3 leis de Bert, eu busco entender o meu astro de papai, mamãe, meus avós, bisavós, né? Então tudo isso, Ellen, são maneiras, né, de que a gente tem de acessar esse nosso divino, essa nossa identidade, esse nosso poder pessoal, né? E nós, mulheres, é como tu disse, né? Nós somos ainda mais privilegiadas dentre os outros seres, né? Porque a gente tem isso com a gente, né? A questão da intuição, o ciclo vida, morte, vida, né? Isso é tudo muito acessível a nós, mas a gente precisa estar desperta para isso, né, Ellen? Para parir ou para partir, você tem que estar desperta para estar, né, fazendo a coisa certa, né? Porque às vezes você quer parir um projeto, né? Mas você fica no apego e não deixa ele ir embora. Às vezes você quer acessar a sua identidade, mas você... Agora há pouco eu estava atendendo uma pessoa, antes de aqui eu estava preocupada em me atrasar, né? E aí ela disse assim, Ellen,
eu estou vivendo um momento tão estranho. E eu falei, estranho como? Eu não estou sentindo aquela ansiedade e eu estou sentindo falta. Você entende? Uau! A pessoa não está acostumada com esse novo eu, né, Ellen? Passa 40 anos com ansiedade, daquelas que te faz comer as paredes, daquela que te faz assim ficar né, muito raivosa. E depois, quando você, opa, a vida pode ser leve. Então, como é viver uma vida leve? Então, muitas pessoas não acessam a própria identidade ou não ficam na identidade que são, porque elas também têm apego, né? Àquilo que foram. E a gente também tem que desapegar. A gente também precisa deixar partir esse ciclo para vir esse ciclo novo, né? Eu trabalho o merecimento, né? Essa questão de você se permitir ter um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, um novo jeito de olhar para a vida. Então, dentro desse resgate do poder pessoal, a gente também tem que ver que falas que destroem, porque muitas vezes você tira o seu poder pessoal sendo uma pessoa agressiva, reativa, sendo uma pessoa assim que desqualifica o outro, que critica demais o outro ou se critica, né? Você perde o seu poder pessoal quando você não coloca limite, quando você é uma pessoa assim que infringe muitas regras, você vai contra os seus próprios valores, você permite que o outro viole coisas suas ou sentimentos seus, né? Então, você vai perder o seu poder pessoal. E isso vai fazendo com que você também adoeça, que você se veja num lugar onde não é o seu lugar, você se sente inadequada, mas ainda assim vai para aquele lugar, se permite estar nesse lugar, você vai adoecendo os seus relacionamentos, você vai vivendo uma vida que não te traz orgulho, não te traz sabor. E aí você vai para inúmeros campos de adoecimento, né? Seja numa depressão, seja num estado, hoje em dia, de pânico, né? As pessoas têm muito pânico, né? Não sabem ali, estão vivendo por viver, né? E aí não tem sabor essa vida, então elas entram em burnout, elas entram em muita coisa. E aí chega depois dos 30 e poucos anos, a gente começa a fazer um resgate da nossa própria vida. Cara, será que a vida é só isso? Quando eu tenho uma espiritualidade, eu já entendo que não, a vida não é só isso. Meu Deus é um Deus de abundância, então ele me fez para quê? Para eu abundar pela vida, para eu prosperar pela vida, para eu levar luz, não escuridão e não trevas, né? Então, cada um vê a maneira como está ali reativo ao dia a dia. Mas para você saber se você perdeu ou não o seu poder pessoal, veja a tua capacidade de influência sobre os outros, veja o quanto você se permite, né, ficar no seu lugar, só escutar, né? Veja o quanto você se permite olhar para você e se elogiar e ver aquilo que você realmente é boa. Veja ali se você não está adoecendo, se você não está vivendo mais a vida do outro do que a sua própria vida. Porque às vezes a gente se conecta muito com novelas, com séries, para poder viver a vida dos personagens e não olhar para a nossa própria vida. E aí quando a pessoa passa 5, 10 anos, ela fala assim, o que eu fiz nesse meio tempo? Porque ela estava anestesiada com outras coisas no dia a dia dela. Ela estava vivendo a vida dos outros, vendo os problemas dos outros, e não os seus próprios problemas, e não as suas próprias limitações. Então, tudo isso vai tirando o poder pessoal. E aí, quando você está diante do outro, você não tem brilho. Você está ali, sabe, contida, você se apaga, você se anula. É exatamente isso. Inclusive, isso que tu tá dizendo, né, da gente viver a vida do outro, da gente estar desconectado da gente mesmo. No livro Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill fala a respeito do ritmo hipnótico, né? O perigo que é a gente, né, estar desconectado do aqui e agora. Eu vou ser bastante sincera e até um tanto vulnerável, né, aqui, em te dizer que eu estou neste processo de recuperação, né? Isso que tu disse assim, meu Deus, né, da cliente, me tiraram a ansiedade e agora, meu Deus, quem que eu sou sem ansiedade? Eu vivo isso, Ellen, há 10 anos, né? Eu tinha muita ansiedade, eu já cheguei a ser obesa grau 1, né? Então, eu pesei 30 quilos a mais do que eu peso hoje, consegui sair desse quadro de ansiedade, de depressão, né? Através do autoconhecimento, né? Da busca por uma alimentação saudável,
saudável e tal, e isso é uma coisa que eu busco todos os dias, né? Eu vou dizer pra ti assim, Ellen, é como se o nosso cérebro, a nossa mente, ela estivesse viciada em quem a gente se formou, se moldou a este padrão, né? Eu estou hoje com 38 anos, né? Então, eu estou há 10 anos, né, em contato com ferramentas, né, de terapia, psicanálise, constelação, né, reiki, enfim, tantas outras, né, a própria grupos de apoio, enfim. E esses dias ainda tava, me deu essa, não é saudade, é essa pessoa assim de, meu Deus, mas eu tô tão lenta, eu me sentindo lenta, sabe? Eu sou uma pessoa, Ellen, que eu faço 1567 coisas ao mesmo tempo. E esses dias eu tava, e eu assim, na minha mente, nas minhas orações, pedindo assim, ó Deus, mas eu tô me sentindo tão Mag, vagarosa. Mas é o que eu quero, Ellen. aconteceu o que está sempre acontecendo aqui no meu Instagram. Perdeu a Hum, voz, tá? Você pode entrar novamente? Eu vou te sim, resgatar aqui, tá? ok, voltamos, Eu não sei o que voltamos. que acontece, gente, mas o Instagram me boicota, mas eu não desisti, tá? Mas Tá. enfim, o que a Magda está falando ali desse sobrepeso, às vezes acontece mesmo, né? Da gente se abandonar, a gente vive um estado de ansiedade, onde a gente joga na comida, onde a gente vive a vida dos outros, onde a gente vive aquilo que o outro coloca para a gente como verdade, e a gente acaba esquecendo de ver quais são as nossas próprias verdades. E oi, Maria, tudo bem? E a gente vai entrando nesse ritmo hipnótico que ela estava falando ali, sabe, do Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que o tema, a capa dele assim, é um pouco assim, a gente fala assim, meu Deus, Mais Esperto que o Diabo, eu não vou ler esse livro porque é do diabo. Não, o Mais Esperto que o Diabo, ele coloca pra gente que tem muitas coisas no nosso dia a dia que vão nos viciando, vão colocando a gente num ritmo hipnótico. E esse ritmo hipnótico, normalmente, ele faz o que com a gente? Ele vai cegando os nossos olhos, ele vai cegando os nossos impulsos, e faz com que a gente não olhe para a nossa própria vida. Então, é isso que a Mari vai continuar falando aqui para vocês, né, da perspectiva dela sobre o mais esperto que o diabo. Sim, nós estávamos falando aí disso, né? Assim, dessa questão de como a gente fica nesse frenesi, nessa loucura, né, Ellen? E era o meu caso esses dias, assim, eu pensei, meu Deus, mas eu estou tão devagar, não estou tão devagar, essa sou eu estou indo para o meu próprio ritmo, para o meu ritmo consciente, para o meu ritmo de eu estar aqui agora. Esse é o momento da live com a Ellen, não é o momento de eu estar antenada nas outras coisas do depois, o depois fica para o depois. Então, é esse respeito, assim, né, que o Napoleão fala neste livro, né, a respeito desse ritmo, desse frenesi, dessa loucura, desse piloto automático, né. Eu vou ser sincera pra ti, assim, ó, de uns tempos pra cá, assim, principalmente depois da pandemia, assim, eu tenho buscado aqui o agora, eu não perdi mais chave da casa, eu não perdi mais o celular, eu não perdi as coisas, e quando eu perco, meu Deus, onde é que tá tal livro, tal... Em pouquíssimos segundos, eu faço o caminho reverso muito rápido, Ellen, porque eu estou buscando este lugar. Mas eu sou sincera em dizer para você, para nossa audiência, isso é um treino, gente, né? Tá aqui com a gente a nossa amiga Sheila, Maria de Lourdes, a Karen, né? Gratidão pela presença de vocês, queridas. Fiquem à vontade, quiserem interagir com alguém a gente pelo chat, nós vamos super adorar aqui essa interação. Então é isso, sabe, Ellen? Eu já estou buscando, eu estou nesse caminho, mas outro dia ainda me senti lerda. Eu não estou lerda. Muita calma, muito amor próprio, muita empatia reversa. Calma, Magda, você não está lerda. Você está voltando para um ritmo de concentração. Você está, né, buscando não ser doida, como você já foi doida, né? Super desconectada, comia porcaria o tempo todo, né? Então, é muito isso, sabe, Ellen? Então, eu hoje entendo que eu estou neste meu caminho, resgatando já este meu poder pessoal por conta desses princípios que eu tenho tentado praticar na minha vida, né? Do aqui, do agora, de tentar fazer, né, na medida do possível, uma coisa por vez, porque é o meu padrão mental também, né? Eu tenho um traço de personalidade chamado executor muito alto, onde
pessoas que têm o nosso traço, homens e mulheres, a gente gosta, a gente sente prazer, a gente sente aquela emoção de vida, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, Ellen, isso é uma linha tênue, que ele separa essa aptidão, essa habilidade genuína, nata que a gente tem, de uma loucura. E tem de muitas vezes a gente está num ritmo realmente hipnótico, desenfreado, doido, entende? Assim, fazendo coisas muitas vezes mais do que a gente daria conta, né? E aí a gente se chicoteia, né? Então eu estou buscando esse novo caminho. É desafiador, Ellen? São 38 anos trilhando um caminho errante. Então você buscar um novo caminho, ele é desafiador. Tem horas que você pensa que, meu Deus, mas eu não, isso aqui tá errado, porque as pessoas fazem assim, assim, assado. Não importa as pessoas, Ellen, importa a gente, como eu, Magda, funciona, como o meu lastro me traz ser assim, como eu vim neste mundo, neste corpo, neste tempo, espaço ser assim, né? É um treino, Ellen, é um treino, essa questão do resgate, né? Do poder pessoal e da gente sair deste ritmo hipnótico, né? Da gente realmente, como você disse, essa questão, né, de a gente estar viciado em viver as novelas, os filmes, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho buscado cada vez mais consumir novas coisas, criar novos hábitos que me deixem menos ansiosa, que me deixem mais presente no aqui e agora, mais conectada comigo mesma, mais magnética, por assim dizer também, né? Porque a partir do momento que a gente acessa este lugar dentro da gente, o meio ambiente também muda, né, Ellen? As pessoas começam a te ver com olhos diferentes, se aproximar também da gente de uma nova maneira, de um novo lugar, né? Eu sei que houve aqui, abaixou demais o som para mim, né? E eu estou assim trabalhando a minha resiliência, né? Então assim, eu quase não escutei nada, mas eu estou aqui. É... Então, a presença, né? Você estar no aqui e agora, ela é fundamental para que você se conheça. Você conheça quais são as suas vulnerabilidades, aquilo que você dá conta, aquilo que você não dá conta. E principalmente tem um termo que eu adoro, quer dizer, o que eu estou fazendo hoje está me levando para mais ou para menos? Está tirando alguma coisa de mim, né? Vamos supor, se eu estou lá nas mídias sociais, né? Estou aqui, só vasculhando, vejo que eu estou há 2, 3 horas nisso, não fiz nada do meu dia a dia. Cara, você acabou tirando seu poder pessoal de realização, né? Porque a tua realização a Keila está dizendo lá, ó, eu queria conseguir mudar, mas me sinto presa e incapaz. Aqui, Keila, a primeira coisa que a gente começa a olhar toma consciência de que nesse momento você se sente incapaz. E tá tudo bem você se sentir incapaz. Agora começa a pensar na sua cabeça. E se eu fosse capaz, o que eu estaria fazendo nesse momento? Eu estaria fazendo isso. Então tá, eu vou experimentar fazer um pouquinho disso agora. E você vai lá e faz. E é sempre 1% por dia, né? Quando a gente fala na mudança. Porque normalmente a gente tem, e a Magda estava falando ali do processo dela de mudança, porque a gente sai do 8 para o 80. Mas a gente esquece de todos os números do meio. Então, no processo terapêutico é muito comum, né? Uma pessoa entrar no 8 e ir para o 80, ir para o extremo. E aí a gente tem que fazer o reverso, trazer ela para os outros números aqui. Então, assim, eu era uma pessoa muito ferrenha e agora eu passei a ser passiva demais. Não, mas eu vou estar sem som? Eu tô te ouvindo. Baixinho, mas eu te ouço. Tá baixinho aí para você também? Mas eu ouço. Baixou do início até agora, baixou, mas eu te ouço. Então, Alguém a mais gente dá tem que fazer esse sinal além da processo Marliette reverso para ali? trazer a nossa força. Porque um pouquinho de ambição, um pouquinho de agressividade, um pouquinho de raiva e de ira também são fundamentais para o nosso dia a dia. Para a gente também buscar os nossos objetivos. Mas é para onde eu coloco essa raiva? Para onde eu coloco essa ambição? Para onde eu coloco essa ira? Porque se eu colocar no lugar certo, eu vou ter resultados. Eu não posso colocar nas pessoas. Eu não posso colocar na reatividade ali, na conversa do dia a dia. Então, nesse processo de mudança, muitas vezes eu fico como uma criança, esperando que o outro traga para mim as mudanças.
mas não é o outro que vai me trazer as mudanças. Eu tenho que me ver numa postura de adulto, forte, sustentando as minhas próprias pernas, né? Sentindo a minha panturrilha ali com aquele impulsozinho, sabe, que a gente faz lá na academia, e ficar aqui, ó, sabe, na pontinha dos pés. Então, você está fortalecendo a panturrilha. A panturrilha é o músculo que te impulsiona para a vida. Então, você precisa trazer esse movimento. Agora, se eu fico só passiva, recebendo, eu fico com a minha cabeça cheinha de informação e fico num estado de confusão. E esse estado de confusão dentro da minha cabeça faz com que eu não tenha força para agir. Outra coisa que tira a nossa força para agir é quando a gente fica olhando para o passado, para o nosso papai, para a nossa mamãe, e para aquilo que eles não nos deram, ou pior, a gente acha que eles não deram, né? Porque eles deram da maneira que eles puderam. Então a gente perde a nossa energia. Eu fico olhando para o emprego que eu tive, que eu acho que não foi tão bom. Eu fico olhando, eu fico vivendo de passado. E perco essa energia que eu posso colocar aqui, ó, no momento presente, no aqui e agora. Eu saio dessa live e vou fazer alguma coisa positiva com a minha vida. Eu vou fazer uma listinha do que eu preciso fazer e vou lá e faço um pouquinho por dia. Ou eu faço tudo de uma vez, mas no outro dia eu tenho uma outra listinha. E no outro dia eu pergunto para mim, o que eu posso fazer hoje para que eu sinta mais orgulho de quem eu sou? Então aqui eu estou resgatando o meu poder pessoal. E todo dia você vai fazendo um pouquinho. Daqui a pouco, no final do ano, você fala assim, eita, maravilha de ano, mas eu me superei, né? Então, é nesse sentido. Agora, enquanto você fica esperando o momento certo, não vai vir o momento certo, não vai vir a pessoa certa, não vai vir a ocasião certa, porque a aprendizagem, ela está no processo, né? No caminho. E no ansioso, ele quer sempre assim, ó, como se ele quisesse subir uma montanha de helicóptero. Só que depois ele tem que contar como é que foi subir a montanha. E ele fala, mas eu vim de helicóptero. Então, você perdeu o caminho, você perdeu o tônus, né, do seu corpo, você perdeu ali os momentos de superação, você perdeu a beleza das flores, das árvores, o frescor do vento. Então, você não tem história para contar. O que nos fortalece é justamente ter histórias para contar. É aquilo que a gente vai vendo das nossas pequenas superações ao longo desse caminho. Agora, se você quer acertar o tempo todo, aí você não muda, você não faz nada, porque você tem medo de errar. Você quer ter controle sobre o que vai acontecer, aí você não muda. Então, começa a se perguntar, o que está limitando os meus passos hoje? Se eu fosse capaz de conseguir mudar, o que eu faria? Se fosse uma outra pessoa contando isso para mim, o que eu diria para essa pessoa? Então, as respostas, quando a gente fala, elas estão dentro da gente. Mas muitas vezes a gente não tem uma habilidade cognitiva de fazer as perguntas certas para a gente. Por isso que a gente busca um terapeuta, por isso que a gente busca um mentor, por isso que a gente passa por um processo. E tem uma outra coisa, gente, quando a gente está num processo, a vozinha fica ecoando, a vozinha da Ellen está ecoando na minha cabeça quando eu vou fazer aquilo. E aí eu penso, eu ganho poder para agir. A Conceição está dizendo que eu me permito, em vez o quê? Em vez de eu sou o quê? Eu me permito ser, de vez em quando, quem eu sou, é isso? Então, é isso, acredito que é isso. É sobre isso, né, Ellen? É sobre 1% por dia, né? O problema do ansioso, eu me incluo nisso, né? Porque eu tenho uma característica ansiosa, né? E isso vai me acompanhar para sempre, né? Isso já é uma coisa que é fato na minha vida, né? Então, eu consigo usar mecanismos de controle da ansiedade, né? Então, terapia, né? Tem fases que eu faço 2 vezes por semana terapia. Além de eu ser terapeuta e mentora, eu ajudar outras pessoas e eu usar as ferramentas em mim mesma, mas eu tenho o meu grupo de mulheres, né, que eu participo, eu tenho minha terapeuta individual também, isso é muito importante também, né, para nós, inclusive, que estamos no desenvolvimento humano, né, e é isso que tu disse, é 1% por dia, né, o que você consegue depois dessa live sair daqui com uma pequena açãozinha, né, para você fazer
fazer, para você colocar em prática. Não precisa querer mudar o mundo, não precisa, muda só uma coisinha e só hoje à tarde, é só hoje. A gente sabe se a gente vai dormir essa noite, se a gente vai acordar amanhã, a gente não sabe. Então não adianta também a gente querer sair daqui e querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, não é sobre isso. É sobre um passo por vez, né? É exatamente o que tu disse, é o caminho entre o 8 e o 80, né? Eu vivi isso muito claramente quando eu decidi emagrecer. Quando eu decidi emagrecer, eu tinha 90 quilos. Na época, eu não tinha condições financeiras, né, de pagar nutricionista e nem personal. Então, há 10 anos atrás, era o início do Instagram, das redes e tal. Eu fui seguir blogueira, seguir dica e deu certo, Ellen. E a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi, eu não levei a vida inteira, aliás, eu não engordei da noite pro dia, ou seja, eu não vou emagrecer 30 quilos numa paulada só. E assim eu pensei, eu vou um pouquinho, vou esse mês, é só sobre esse mês. E aí eu fui. Eu fui no primeiro mês, foram 18 meses, 1 ano e meio, eu consegui emagrecer os 30 quilos que eu precisava, né? Com essa coerência, com essa clareza de que não era da noite para o dia, né? Então você não vai se transformar numa mulher de sucesso, numa empreendedora. Não é pílula mágica, gente. Isso não existe, tá? A gente é obrigada aqui como mentoras que somos, né, a trabalhar com a realidade e é isso. Assim, não existe pílula mágica. Existe um processo como a Ellen está nos contando aqui. E eu, Ellen, apesar de ter essa coerência, né, de ter saído do 8 e ter ido para o 80 e com passos, né, conforme as minhas pernas alcançavam, eu saí também de um estado A e fui para um estado B muito diferente, né? Então, eu saí de uma obesidade e eu fui para um emagrecimento que eu já não enxerga, já não, sabe assim, não tava legal o corpo, já tava assim, virando uma loucura, porque daí eu também me inspirei nas pessoas assim que não tinham o mesmo padrão de vida que eu, né? Então, eu comecei a ficar doente no lado contrário, já querendo fazer uma anemia, alguma coisa nesse sentido. Então, e aí, claro, na época eu não tinha guia, eu não tinha uma terapeuta, eu não tinha uma mentora segurando na minha mão e dizer, Fia, né, calma, né, olha só, você já é boa nesse lugar que você já está, né, legal desse jeito, isso, né, Ellen, na terapia, na guiança, numa mentoria, a gente consegue trazer, né, essa lucidez para nossa mente, né, eu sou muito grata às minhas mentoras, né, e as minhas guias, assim, porque me ajudam a trazer-me para este centramento. Isso é algo muito importante, né, Ellen? A gente já é boa da forma que você já está aqui, né? Então, você pode melhorar? Claro que você pode. Você tem aí, né, no mínimo, uma outra metade de vida. Se você tá aí na casa dos 50 anos, você tem no mínimo um outro mais 50 anos para viver e viver bem, né? Mas o que você já construiu até aqui é o seu lastro. É muito importante a gente não querer também desmerecer o nosso passado, desmerecer a sua história. Então, aqui, até onde você chegou, presta atenção, com o conhecimento que você tinha, tá ok, aceita isso, né? Agora, a partir de agora, você adquirindo mais conhecimento, né, a respeito desse resgate do poder pessoal, você pode caminhar para o mais, para uma vida mais fluida, para relacionamentos profissionais, pessoais, sentimentais mais saudáveis, para negócios mais saudáveis, uma vida profissional mais saudável, uma saúde corporal, mental e emocional, né? Mas você chegou até aqui com a condição que você tinha. É possível melhorar, Ellen? É possível, né? É possível, não é? Eu perdi de novo o som, tá? E tá tudo certo. A Keila colocou aqui que ela percebeu que o problema dela é o passado. Não sei se você respondeu ou não para ela. Não? Então, se você descobriu que o seu problema é o passado, Keila, você tem que ressignificar o seu passado. Falar daquilo que foi dolorido para você, expressar a sua raiva, a sua indignação, até a sua dor, né? Para que haja um acolhimento. E depois disso, dar um novo sentido para ele. Porque o passado, ele serve para a gente honrar aquilo que foi, as aprendizagens que a gente teve. Mas carregar o passado faz com que a gente não viva no presente e também não construa um futuro.
E o teu lugar de poder pessoal está justamente no presente e no que você vai fazer com esse presente, né? Para que ele se torne um presente para o seu futuro, né? Então, é você construindo isso hoje. Agora, quando a gente fala que a gente está focado no nosso passado, é porque existe também um grau de imaturidade emocional dentro da gente, o que lá na sistêmica a gente chama de criança birrenta, que fica querendo que as coisas sejam daquele jeito. E eu não aceito porque não foi do jeito que eu queria. Então, assim, é aquela criança mimada, birrenta, que quer que as coisas sejam do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Então, não tem como. E às vezes a gente fica pedindo para os nossos pais aquilo que eles não têm condição de dar para a gente ou não tiveram condição de dar para a gente. Porque todo pai, toda mãe quer que o filho que siga bem para a vida, quer dar o melhor para o filho, mas é o melhor que ele tem nesse momento. Então, quando a gente começa a ficar com raiva dos nossos pais, porque eles foram filho da mãe, porque não sei o quê, porque não sei aonde, a gente acaba, sabe, assim, se apegando àquilo, e por lealdade a gente fica emaranhado naquele lugar de sofrimento, e a gente acaba sofrendo tanto quanto eles, e a gente acaba, por lealdade, repetindo os mesmos comportamentos, se tornando como eles, e não reverenciando a força que vem deles para nos impulsionar para ir para a vida. Né? A gente fica aqui, ó, atrás, e não vai para a vida. Os pais vieram antes, eles têm o tamanho deles. E para a vida a gente consegue, ó, impulsionar a nossa força, as nossas habilidades, até que compõe o nosso poder pessoal. Se você for fazer um genograma, você vai perceber que lá atrás tiveram pessoas que têm os talentos que você tem. Lá atrás tiveram pessoas que sonharam tanto quanto você sonhou, à medida que elas puderam na época delas. Mas hoje você tem todo o conhecimento do mundo, você tem pessoas que podem te ajudar. Então não faz sentido você continuar preso ao passado, entrando numa melancolia, numa depressão, ou adoecendo o seu próprio corpo físico, ou se entregando às compulsões ou ainda ao ritmo hipnótico da vida, para poder não olhar para esse passado. Você olha, mas não fica no passado. Você olha, se permite olhar durante algumas sessões e volta para a vida, com força para ir para a vida. É isso que faz sentido. Então, muitas vezes você vê ali uma propaganda falando assim, resgate 10 anos em um. Como é que você faz isso? Se você já parou de olhar para o passado, você já vai construir a sua vida. Se você pega a força dos seus antepassados, você também vai para a sua vida. Se você quer correr atrás do tempo perdido, você também acelera o seu tempo. Mas você tem que se abrir, né? Opa, as coisas não precisam ser como no ano passado. Às vezes eu tenho uma trava de dizer, a vida é assim mesmo. Às vezes eu tenho uma trava para dizer assim, todo mundo é uma desgraça, né? Todo mundo se queixa das mesmas coisas. Então, é a vida. E não é a vida dessa forma. A gente colocou isso como uma crença na nossa cabeça. A gente tirou o nosso poder. Mulher nasceu para sofrer, relacionamento é sempre assim. Então, a gente vai se conformando. E conforme a gente vai se conformando, a gente vai sedimentando outras crenças negativas que vão desconstruindo a nossa mente. Né? Ao invés de ter uma mente de crescimento, você tem uma mentalidade fixa que leva para o sofrimento. Então, você fica no masoquismo de se fazer mal todo dia. E não é necessário. Então, da mesma forma que eu aprendi a lidar com a dor no dia a dia, a conviver com a dor, eu também posso me permitir a viver com amor, né? Exatamente. Se a gente consegue viver, né, o lado negativo, né, da nossa psique, da nossa mente, a gente consegue fazer o mesmo, que o caminho é igual, né? A gente só tá andando no lado errado, na contramão. A gente consegue também viver positivamente, né? E isso que você diz, né, em relação a gente tá vivendo, né, na dor, e a gente tá acostumado, porque é assim mesmo, né? Não, gente, não é assim mesmo. Não é possível que o Criador, Deus, quem quer que tenha nos colocado
colocado aqui, colocou a gente para passar perrengue. Não, a vida não é perrengue. Existem desafios. A vida é desafiadora, é para mim, é para Ellen, é para os nossos mentores, é para os nossos mentorados, é para todo mundo. Desafio acontecem, né? Existe um oráculo sagrado que diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Cristo venceu e nós também vamos vencer, né? Então é sobre isso, é sobre a gente se colocar num caminho, né, Ellen, de autorresponsabilidade, a gente tomar as nossas vidas nas nossas próprias mãos, né? E tentar buscar o que está inconsciente, né? Porque vamos lá, basicamente 95% das nossas ações, né, das nossas atitudes, a nossa mente fica sempre agindo no piloto automático. Então é buscar essas questões que estão inconscientes do nosso funcionamento mental, do nosso lastro, né? Questões que podem estar influenciando a vida da gente. A partir do momento que a gente traz isso à consciência, como a gente fala lá no Instituto da Alessandra Camilo, né? Quando salta um golfinho, né? E venha esse conhecimento, né? Do saltar do golfinho, isso está esclarecido e aí a gente pode, então, caminhar um novo caminho, né? A gente pode experimentar uma nova vida. Então, gente, assim, passar perrengue não é normal, tá? Se você tá nessa situação de perrengue, seja financeiro, profissional, na saúde, busque ajuda, não estamos aqui, sabe, assim, para ficar pagando por isso, por aquilo, não, a gente tá aqui para aprendermos, para estarmos em constante evolução, para sim vencer os desafios da vida, mas isso pode ser fluido, pode ser gostoso, a vida é para ser vivida de uma forma fluida, de uma forma gostosa, né, Ellen? Mag, vamos encerrar então. Só deixa aí o que você acredita que uma mulher pode fazer, né, ou um homem que esteja assistindo, para resgatar o poder pessoal. Você quer deixar alguma palavra aí, algumas dicas? O que você quer resumidamente deixar para o pessoal? Então, existe uma frase de Emmanuel que diz que o conhecimento ele patrocina a libertação de nós mesmos, né? Isso quer dizer o quê? A partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende como a gente funciona, que a gente entende o porquê que em alguns determinados frentes da nossa vida a gente está bloqueada, a gente está travada, a partir desse momento a gente consegue buscar novos caminhos, né? Então, busque autoconhecimento, busque entender o seu funcionamento, né? Não deixe de acompanhar aqui o conteúdo da Ellen, o meu conteúdo também, vai lá, me segue, né? Quiser chamar a gente, né, no bate-papo ali no direct, pra gente esclarecer alguma dúvida, às vezes aqui, né, não quer se expor, mas não deixe de acessar o que a vida está te apresentando, né? Você pode sim ter uma vida mais feliz, você pode sim ter uma vida mais plena, né, mais fluida, né? Mas para isso você precisa dar um passo, né? E qual vai ser esse seu passo, né? Nessa tarde, o que você vai levar daqui, né? Então tome as suas vidas em suas próprias mãos, né? Busque por você, busque o autoconhecimento, busque se inspirar em pessoas que já estão trilhando esse caminho, que já estão indo para o mais. É isso, Ellen. Então, muito grata pela oportunidade de estar aqui batendo contigo esse papo. Uma delícia, viu? Obrigada! Eu pude exercitar o meu poder de presença aqui, ó, na linguagem dos sinais. Eu já estou acostumada com o Instagram, aí tudo bem, né? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Assistam de novo a live, encaminha para alguém que precise. Começa a observar quando é que você perde o seu poder pessoal. Por que você precisa tirar o seu poder pessoal? Por que você precisa tirar o seu brilho? Você não precisa, tá? Você não precisa se condicionar a isso. Então faça algo grandioso com a sua vida, porque certamente você não venceu aquela corrida lá no início da vida à toa, né? Não é aquele espermatozoide, aquele óvulo se conectando, aquela briga não foi em vão, você lutou, você venceu. Tá bom? Muito obrigada, muito prazer, tá? Até mais, querida. Tchau, tchau. Gratidão, beijo.